Simbiontes, CERN e os arquivos ocultos. Uma investigação documental desde a fundação do CERN. Em 1954, o Laboratório Europeu de Física de Partículas sempre esteve no centro da curiosidade científica e do imaginário conspiratório. Oficialmente, sua missão era desvendar os segredos da matéria, da energia e da criação do universo, com experimentos como o Large Hadron Collider LHC, conduzindo colisões de partículas em energias jamais alcançadas. Porém, à medida que os anos avançavam, começaram a surgir relatos e documentos que sugerem que o CERN pode ter ultrapassado o escopo puramente físico, tocando fenômenos que desafiam nossa compreensão da realidade. Entre os arquivos pouco divulgados, encontram-se notas de pesquisadores e registros internos que descrevem anomalias estranhas durante os testes de altas energias. Alguns relatos indicam a presença de entidades formadas por matéria viva e consciente, capazes de reagir aos campos magnéticos intensos do LHC. Testemunhas internas, sob anonimato, descreveram incidentes onde pequenas amostras de matéria se comportaram de maneira independente, movimentando-se, adaptando-se e, em alguns casos, unindo-se a outros materiais, quase como se fossem organismos autônomos. Essas descrições, embora altamente sigilosas, têm sido associadas, por pesquisadores alternativos, aos chamados simbiontes Clintar, entidades que se ligam a hospedeiros e manifestam inteligência própria. O conceito de simbiontes, no contexto de arquivos ocultos, não é recente. Manuscritos modernos inspirados em tradições gnósticas e textos apócrifos mencionam seres capazes de interagir com a matéria física e de atravessar barreiras dimensionais, muitas vezes aproveitando portais de alta energia para se manifestar no mundo material. Uma análise desses textos sugere que tais entidades poderiam estar latentes no cosmos, aguardando condições específicas para emergir. A abertura de microportais gerada por experimentos de colisão de partículas, como os do LHC, poderia ter criado essas condições, tornando o CERN um ponto de convergência entre a ciência avançada e fenômenos que até hoje permanecem inexplorados. Documentos internos de engenharia descrevem colisões de partículas em que os detectores registraram sinais anômalos, padrões de energia que não correspondiam a partículas conhecidas, mas sim a estruturas que se reorganizavam e respondiam de forma adaptativa. Alguns físicos sugeriram que essas assinaturas poderiam indicar formas de vida microscópicas de natureza energética, mas as recomendações para investigação foram rapidamente classificadas e arquivadas. Não há registro público de que qualquer autoridade tenha reconhecido oficialmente tais fenômenos, mas os arquivos internos indicam que houve múltiplas reuniões sigilosas para discutir as implicações desses sinais. O fator mais intrigante, segundo relatos, é a capacidade dessas entidades de se ligar à matéria viva. Testemunhos de cientistas, embora escassos e cuidadosamente censurados, descrevem incidentes nos quais ratos e amostras celulares começaram a apresentar comportamentos estranhos após exposição aos feixes de colisão. Em alguns casos, tecidos se comportaram como se possuíssem consciência, mudando de forma e recombinando funções celulares de maneira anômala. Esses fenômenos foram interpretados por alguns estudiosos como manifestações iniciais de simbiontes, organismos capazes de se ligar a hospedeiros biológicos, adaptando-se e sobrevivendo em ambientes hostis, mas sempre de forma inteligente e aparentemente direcionada. Uma teoria recorrente nos documentos ocultos relaciona essas entidades com um princípio que os arquivos chamam de matéria responsiva. De acordo com ela, a matéria não seria completamente inerte, mas possuiria potencial de interação inteligente em certas condições energéticas. Os experimentos do CERN poderiam estar ativando essas propriedades, criando formas de vida que até então permaneciam invisíveis aos nossos sentidos. Os relatos descrevem que, em microsegundos após certas colisões, os detectores captaram assinaturas eletromagnéticas que pareciam se reorganizar e multiplicar, sugerindo uma forma de crescimento autônomo em escala subatômica. Paralelamente,
Há indícios de que o CERN teria realizado, em segredo, experimentos de interação direta entre essas formas e voluntários humanos, sob protocolos de alta confidencialidade. Relatos anônimos mencionam unidades de teste que analisaram a capacidade de adesão e simbiose dos organismos com tecidos humanos in vitro. As descrições são inquietantes. Tecidos expostos aos experimentos apresentaram mudanças de comportamento, crescimento acelerado e respostas adaptativas nunca vistas em biologia convencional. Alguns registros afirmam que esses processos poderiam, em teoria, gerar seres híbridos de inteligência adaptativa, menos o que, para a literatura alternativa, se assemelha ao conceito de Clintar. Além do aspecto biológico, documentos internos sugerem que o CERN teria aberto portais energéticos de curta duração, locais onde a realidade parecia instável e passível de interação com entidades de outras dimensões. Relatórios indicam a presença de anomalias gravitacionais, ondas eletromagnéticas incomuns e padrões de radiação que não correspondiam a partículas conhecidas. Esses fenômenos foram posteriormente comparados por alguns estudiosos ocultistas a descrições de portais para planos paralelos, encontrados em textos apócrifos e tratados modernos sobre realidades alternativas. O estudo desses arquivos revela que existe uma linha tênue entre ciência avançada e experiências interdimensionais. Cientistas sérios alertam que tais registros não podem ser interpretados como evidência científica direta, mas também reconhecem que certas anomalias permanecem sem explicação. Entre os pesquisadores alternativos, a combinação de simbiontes portais e experimentos de colisão de partículas forma um panorama fascinante. A hipótese de que o CERN não apenas investiga a matéria, mas inadvertidamente, ou não facilita a manifestação de formas de vida até então desconhecidas. Documentos históricos de governos aliados, obtidos parcialmente, através de solicitações de liberdade de informação, indicam preocupação com os efeitos potenciais desses experimentos. Alguns relatórios internos mencionam que a exposição repetida a campos de alta energia poderia permitir que formas de vida adaptativas migrassem para outros hospedeiros, incluindo humanos, criando riscos desconhecidos. Tais documentos sugerem que houve encontros discretos entre físicos e autoridades para definir limites éticos e estratégicos, embora nenhuma diretriz oficial tenha sido divulgada ao público. Entre os relatos mais perturbadores está o de um ex-funcionário do CERN, que descreveu um incidente em 2012, próximo ao pico de energia do LHC. Ele afirmou que um ponto de energia viva foi detectado nos túneis de colisão, reagindo de maneira inteligente aos campos magnéticos e às partículas de teste. Segundo ele, a equipe de engenharia agiu rapidamente para conter o fenômeno, utilizando campos de contenção eletromagnética. Mas não houve tempo suficiente para estudar completamente o comportamento da entidade. Esse relato, embora não confirmado, circula entre pesquisadores alternativos e inspirou várias publicações independentes sobre simbiontes e portais interdimensionais. O interesse em tais fenômenos também se estende a textos modernos que combinam ciência e ocultismo. Pesquisas apontam para conexões simbólicas entre colisões de alta energia e conceitos ancestrais de criação e manifestação de vida em planos invisíveis. Alguns manuscritos gnósticos modernos sugerem que existem entidades latentes no cosmos, cuja ativação depende de eventos energéticos específicos, muito parecidos com os experimentos do CERN. Para estudiosos do oculto, os relatos de experiências com simbiontes refletem exatamente esse princípio. Vida inteligente emergindo a partir de condições criadas artificialmente, mas seguindo padrões que transcendem a biologia tradicional. O paralelo entre a ficção conhecida sobre Clintar e os relatos do CERN é inquietante. Nos quadrinhos e filmes, os simbiontes são organismos capazes de se ligar a hospedeiros, melhorar suas habilidades físicas e interagir de forma consciente. Os arquivos sigilosos do CERN, embora não usem esse nome, descrevem fenômenos análogos microformas adaptativas, comportamento inteligente e capacidade de ligação a materiais vivos. A diferença está na escala. Enquanto a ficção trabalha com organismos visíveis
e relativamente grandes. Os relatos do CERN sugerem entidades subatômicas ou microscópicas que interagem em nível molecular e energético. Há também indícios de colaboração internacional em estudos paralelos. Relatórios obtidos sugerem que laboratórios em outros países monitoram experimentos de alta energia, coletando dados sobre anomalias e possíveis manifestações de vida adaptativa. O intercâmbio de informações é altamente secreto, e muitos cientistas envolvidos são orientados a não divulgar detalhes. Ainda assim, essas práticas levantam questões profundas sobre ética, segurança e as fronteiras entre ciência e fenômenos desconhecidos. Além disso, relatos não confirmados mencionam que certas manifestações teriam efeitos diretos no ambiente físico ao redor do CERN. Instrumentos sensíveis detectaram flutuações magnéticas inesperadas, alterações em padrões climáticos locais e até relatos de fenômenos visuais estranhos por pessoal em turnos noturnos. Alguns pesquisadores alternativos associam essas alterações a atividades dos simbiontes, sugerindo que eles podem interagir com o espaço-tempo de forma sutil, mas perceptível, quando suficientemente energizados. Em suma, a investigação documental sobre o CERN, simbiontes e portais interdimensionais revela um panorama de ciência avançada que se cruza com mistérios não resolvidos. Os arquivos indicam que, além da física de partículas, há indícios de formas de vida adaptativa, interações com matéria viva e potencial para manifestações interdimensionais. Embora tais relatos não sejam oficialmente reconhecidos, eles persistem em documentos internos, testemunhos sigilosos e textos alternativos que se referem a experimentos secretos e fenômenos que desafiam a lógica convencional. Este corpo de informações sugere que o CERN ocupa uma posição única na fronteira entre ciência, tecnologia e fenômenos desconhecidos. Cada colisão de partículas não é apenas um evento físico, mas possivelmente um catalisador para interações com formas de vida emergentes, que alguns chamariam de simbiontes. A combinação de ciência avançada, registros ocultos e relatos de testemunhas cria uma narrativa inquietante. A possibilidade de que no coração da Europa, uma porta para novos modos de existência esteja aberta aguardando apenas as condições corretas para revelar segredos que desafiam toda a nossa compreensão do universo. Mesmo que a maioria da comunidade científica permaneça cética, a documentação e os relatos sugerem que a história do CERN e de seus experimentos vai além da física convencional. Entre os corredores do laboratório, sinais de vida adaptativa, portais temporários e fenômenos inexplicáveis coexistem com teorias de partículas, bósons e energias desconhecidas. E, para aqueles que investigam os registros ocultos e arquivos sigilosos, a conexão entre simbiontes e o CERN permanece um dos mistérios mais fascinantes e perturbadores da ciência moderna.